iniciando o nosso último bimestre. Mas antes de entrarmos no tema desse nosso quarto bimestre, vamos relembrar um pouquinho do que nós fizemos ao longo deste ano até chegarmos aqui? Bom, muito bem. No primeiro bimestre, trabalhamos um pouquinho da música, vocês lembram? Falamos sobre os instrumentos, sobre a percussão, sobre o som, o silêncio, né? Já no segundo bimestre foi a vez da dança, e para falar sobre ela, usamos as danças que fazem parte da nossa cultura popular. Foi bem bacana. O terceiro bimestre, esse que acabou agora, acabou de encerrar, nós falamos sobre o teatro. Esse bimestre foi muito legal, muito gostoso, eu adorei. E eu acho que foi enriquecedor, tanto para vocês quanto para mim. E eu acho que vocês puderam vivenciar novas experiências, não é mesmo? Eu adorei esse bimestre, eu adorei trabalhar esse tema, eu adorei o que vocês me devolveram, as propostas que a Pro pediu, o que vocês me devolveram. Nossa, eu amei. Mas agora, vamos falar um pouquinho sobre as artes plásticas. Fazem parte das artes plásticas o desenho, a pintura, a escultura, a fotografia, a arte digital, enfim. Para isso, nós utilizamos variados materiais e também variadas técnicas, como a modelagem, a colagem, o recorte, a dobradura, a pintura, enfim. Para estudar as artes plásticas e produzir, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre os elementos que fazem parte desse tipo de expressão. Elementos, como assim, professora? Bom, nós vimos que na música os elementos são o som, o silêncio, a melodia, as famílias dos instrumentos, né? Na dança, a gente precisa do corpo, do espaço, do movimento. No teatro, a gente também precisa do espaço, do movimento, do corpo, mas também nós precisamos da entonação correta, da expressão facial. Outro elemento é o ator, é o texto com o qual nós vamos trabalhar, não é mesmo? E nas artes plásticas? Nas artes plásticas, ou artes visuais, como também são chamadas, os elementos são a cor, a linha, o ponto, a forma, a textura. E é sobre estes elementos que nós vamos estudar, além de conhecer um pouquinho da história da arte, através de alguns artistas famosos. Bom, e com esse tema, nós fecharemos o nosso ano letivo, tá bom? Bom, eu destaquei aqui os 4 temas que nós já trabalhamos e o tema que vamos estudar agora no nosso quarto e último bimestre. Esse conjunto de temas é chamado de linguagens. Isso, linguagens artísticas, tá bom? Então, nós podemos perceber que a arte é dividida em 4 linguagens. Quais são elas, então? Gente, muito fácil, é só vocês pensarem um pouquinho. Quais são as linguagens que fazem parte da arte? Vamos lá. Bom, são elas a música, a dança, o teatro e as artes plásticas ou visuais. Só que antes de entrarmos nesse tema, eu vou pedir a nossa primeira atividade, uma atividade introdutória, tá? Que vai ter relação com o que são as nossas 4 linguagens, tá bom? Então, assim, para iniciar, antes de a gente falar sobre os elementos, cor, linha, forma, vamos representar no nosso caderno, né? Fazer uma atividade que represente essas 4 linguagens artísticas, tá bom? Bom, turminha, você vai pegar o seu caderno de artes ou uma folhinha de sulfite e vai dividir ela em 4 partes, em 4 quadrinhos, como vocês estão vendo aqui no vídeo, tá? Uma linha reta na vertical e outra linha reta na horizontal. Você pode fazer essa divisão simplesmente dobrando a folhinha do caderno ao meio, tanto no sentido da horizontal, caderninho deitado, como no sentido da vertical, caderninho em pé. Tá? Vai ficar uma marquinha e você vai passar uma linha nessa marquinha e vai dividir a folhinha então em 4 partes, tá bom? E aí, em cada partezinha dessa, você vai apresentar uma linguagem da nossa arte. Olha só, enquanto a Pro explica, a Pro vai aproveitar e colocar aqui algumas imagens de alguns exemplos para vocês verem, para vocês poderem compreender melhor, tá bom? Não é para vocês fazerem igual,
tá? É só para vocês verem o trabalho final, como ele fica. Nunca esquecendo de trabalhar o fundo, tá? Você não vai fazer o desenho das linguagens e deixar aquele fundo branco, desperdiçar a folha que você poderia trabalhar, tá? Então, sempre trabalhando o fundo, tá bom? Então, vamos prestando atenção nos exemplos enquanto a Pro explica. Então, um quadrinho você vai destinar para fazer um desenho que represente, que corresponda à música. E aí você pode desenhar notas musicais, um som tocando, um instrumento, enfim, tá? No outro você vai desenhar a dança. Também você pode desenhar qualquer tipo de dança. Pode ser uma dança popular, uma dança folclórica, uma dança clássica, hip hop, um movimento. Pode até ser bonequinho de palitinho. Pro, não sei desenhar direito. Um bonequinho de palitinho em movimento, uma sapatilha, qualquer coisa que você ache que represente a dança. No outro quadrinho, você vai desenhar o teatro. E aí pode ser uma cortina, pode ser o símbolo do teatro, pode ser o teatro de sombras, enfim. E no último quadrinho, algo que represente as nossas artes visuais. Pode ser uma tesourinha, um copinho com lápis de cor, uma aquarela, potinhos de tinta, ou até mesmo um desenho de um pintor conhecido, famoso, que você tenha visto na internet, que você tenha gostado, ou apenas fazer espaços, como se fosse um desenho cego, criar espaços e pintar um pedacinho de cada cor. Ou formas geométricas, várias formas geométricas coloridas, fica bem bacana também. Enfim, gente, fica a critério de vocês, de acordo com a criatividade de vocês, tá bom? E olha, pessoal, esses quadrinhos também não tem uma ordem certa, tá? Não precisa ser no primeiro quadrinho dança, no segundo música. Vocês colocam cada linguagem num quadrinho na sequência que vocês quiserem, tá bom? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Deixo meu beijo para cada um de vocês. O desejo de um bom início de bimestre. Força para vocês. A gente está chegando no final. E fica o meu conselho: não deixem acumular as atividades, tá bom? Vão fazendo e vão me entregando. Um beijo de coração para vocês. E espero receber atividades lindas, tá? Beijo!